Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Fatos. Estamos aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo, as melhores matérias, as entrevistas exclusivas e hoje vamos falar de um assunto interessante para todos vocês que nos acompanham no decorrer desse tempo dentro da Pod Fatos. Hoje é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, a Tauana Hack, que vai falar com a gente aqui, vai trazer muitas informações. E desde já eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai até o YouTube, se inscreva, ative o sininho para vocês terem as melhores informações e as melhores entrevistas na palma da sua mão. Desde já eu quero apresentar para vocês Tauana Hack, que é analista financeira, mãe do Luiz Otávio, mãe do Ravi. Tauana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir falar desse tema importante, né, que vai abrir os olhos e a mente de várias pessoas que passam e já passou por situações como você. Seja bem-vinda. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar, de poder mostrar um pouco desse lado de um assunto que é tão necessário e muito importante que as pessoas aprendam como lidar, como entender. É um assunto muito necessário, né? Pouco falado, mas muito preciso. É isso aí, Tauana. Então hoje, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o espectro autista, né? Hoje o tema que a gente escolheu foi Vivendo o Espectro Autista, a experiência dos pais. Então nós convidamos a Tauana, que gentilmente aceitou o nosso convite, para falar sobre esse tema importante, que muitas pessoas talvez não tenham acesso a essa informação, não sabem os meios que procurar, os direitos que realmente as pessoas que têm, que é diagnosticada com o espectro autista, né, que realmente é essa alteração no desenvolvimento neurológico, né, de uma criança que se inicia realmente na infância. Para a gente começar, Tauana, eu quero perguntar para você, quero que você fale com o pessoal, passe um pouco da sua experiência. Quando você recebeu o diagnóstico, né, que seu filho, o Ravi, ele tinha o espectro autista, como que foi a sua reação? Como foi a chegada desse diagnóstico para você? Então, Júlio, é um diagnóstico, ele é muito complexo, né? Não é da noite para o dia, você não descobre, você não passa no médico, no dia seguinte você descobre. É um processo que vem desde os 5 meses dele, né? Que eu venho com esse processo, já venho com essa dúvida, que o pediatra que atende ele desde pequeno sempre veio com esses pontos. A primeira consulta dele com o neuro veio com 1 ano e 1 mês, né? Porque ele já era uma criança que... O Ravi sempre foi uma criança que ele nunca... Você chamava, ele nunca foi uma criança de te olhar no olho, ele sempre foi uma criança mais... Não parecia que tinha um bebê em casa, ele nunca foi de chorar, ele nunca foi de... Ele sempre foi muito tranquilo, colocava a TV, parecia que não existia um bebê na casa, né? Aí eu sempre com essa dúvida, mas não é não querendo aceitar, a gente sempre acha que não. Fala, não, imagina, é normal, ainda é da idade, tá no tempo. Levei na primeira consulta com o neuro na época. O neuro encaminhou ele para as terapias ocupacionais, né? Que foi quando a gente começou, deu sequência. E com essa terapia, o neuro, como foi a consulta com 1 ano e 1 mês, ainda ele disse que não poderia falar nada pela idade. Porque ainda no Brasil, por mais que o diagnóstico precoce seja extremamente importante para a criança, para o desenvolvimento, para tudo, ele não podia me dar um diagnóstico ainda por ele ser muito novinho. Aí foi com as terapias ocupacionais, foi uma questão, até eu conseguir o diagnóstico fechado, eu acredito que foi em torno de uns 5, 6 meses, Júlio. Foi bem demorado. É um processo. E uma das características, né, que os pais percebem, né, na criança realmente esse contato visual, Isso. A parte da comunicação também. Exatamente. Então é como você falou. Então é importante, né, que os pais fiquem atentos. Né? Isso, são pontinhos, nem todo autista é igual. É como se fosse uma digital. Por isso que é o espectro que fala, né? Cada um é de uma forma. Só que tem pontos que são característicos que são muito mais fortes, que é essa questão que você falou. A questão do contato social, o contato visual, o contato físico, a forma de interagir, a interação social.
E quando nós falamos nesse tema, é importante destacar também que existem 3 níveis, né, do espectro autista, que é o nível 1 que a gente fala, né, que é a baixa necessidade, no caso, é a baixa necessidade de apoio, o nível 2, que é um apoio moderado, e o nível 3, que é um apoio que precisa constantemente, é um apoio mais grave, né? No seu caso, qual nível, né, você teve esse diagnóstico? Ainda no Brasil, pela idade do Ravi, ainda a gente tem o diagnóstico, porém ainda não é colocado um nível. Por quê? O nível ele é apontado com várias características. É a questão do atraso na fala, pode ser que o Ravi seja verbal ou não. Ainda ele não é verbal. Pode ser que, como ele já faz acompanhamento com fono, com psicopedagoga, pode ser que daqui a uns anos ele comece a falar perfeitamente. Então, o que o neuro pede, né? Ele pede que é na parte da segunda infância que a gente aponta o nível dele. Pode ser que ele seja nível de suporte 1, que ele viva muito bem sozinho, que ele consiga viver, porém ele tem algumas dificuldades. Ou pode ser nível 2, 3 eu acredito que não, porque ele não é uma criança agressiva, ele não é uma criança... Ele lida muito bem ainda com certas coisas, então eu acredito que vai ficar nesse 1 ou 2 ainda. É interessante. Então, ainda pegando um gancho nesse início que você recebeu o diagnóstico, porque várias pessoas têm dúvida, porque eu acredito que uma mulher, quando recebe a notícia, estou grávida, logo ela já pensa na criança, tem aquela preocupação, como vai ser, como será, e de repente você recebe o diagnóstico. Qual conselho você daria para esses pais que ficam ansiosos, que de repente recebe um diagnóstico? Num primeiro momento, quero dizer. Eu acho que o conselho, Júlia, é que o diagnóstico, ele não é assim, nossa, é um problema, nossa, e agora o que eu faço? O diagnóstico, ele é o ponto de partida. É o ponto de partida para você buscar, tá, ele tem autismo. O que eu posso fazer para tentar não controlar? Porque o autismo não tem cura, ele nunca vai ter cura. Você com as terapias, você vai controlar certas emoções dele, né? No caso, o meu conselho seria... Busca ajuda, busca conhecimento, profissionais, o que tiver à disposição, vai atrás, pesquisa, porque é uma pesquisa sem fim, porque cada dia é uma pesquisa nova que é publicada, cada dia é um espectro novo, uma coisa nova, então busque conhecimento. Exatamente. Tawana, eu queria que você dissesse agora pra gente, logo após que você recebeu esse diagnóstico, como que a família, né, tem se adaptado à rotina e os cuidados? Júlio, a minha família, graças a Deus, eles sempre... Tanto que uma das pessoas que sempre me apontou desde pequeno, tá diferente, sempre foi a minha família, minha mãe, minha cunhada, minha tia, que é enfermeira, alguma coisa não tá normal. Então, pra nós, assim, quando desde o comecinho, como eu fui desde bebezinho, então eu já fui me preparando até chegar o diagnóstico final. Então, acredito que para nós foi uma surpresa, sim, uma surpresa porque a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha que com o vizinho sim, mas comigo não. Então foi uma surpresa, porém eu busquei muito aprender para saber lidar com ele, com todas as limitações dele. Dentro dessa situação, gostaria que você explanasse, pessoal que está nos assistindo, e comentasse um pouco com eles qual foi a dificuldade comum mais enfrentada, de repente, por você e por seus familiares em relação ao diagnóstico do Ravi. Eu acho que, para mim, assim, foi a questão acho que da saúde, a questão assim, porque graças a Deus eu posso falar o meu caso com o Ravi. Ele tem um convênio médico, por mais que eu faça alguns atendimentos aqui, ele faz o acompanhamento no convênio. Então, né, essa parte foi muito fácil. Na questão assim, fácil porque a gente já esperava o diagnóstico, desde o começo o pediatra sempre alertou a gente, mas foi muito... Como eu posso te explicar? Foi muito fácil, assim, por quê? Porque a gente foi muito bem orientado.
Não, entendi. Em relação a essa vivência, a tudo que você enfrentou, e hoje a gente sabendo que tem alguns casos que algumas crianças, até mesmo alguns pais, eles sofrem alguns tipos de preconceito, né, em Sim, relação sim. a isso. No seu caso, teve algum momento que você sentiu ou passou por algum tipo de preconceito, ou até mesmo o Ravi? Ô, Júlia, é muito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que ela olhou pra mim e ela falou assim: Nossa, tadinho, ele tem autismo, que dó. É essa questão do conhecimento que eu falo. As pessoas, elas não têm noção, porque acha que o autista, ele é uma pessoa que, não necessariamente o autista, ele vai ter algum atraso no desenvolvimento dele. Ele é uma pessoa, tem os níveis sim, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente... só a forma dele de ver o mundo que é diferente. Só que as pessoas, infelizmente, não têm esse entendimento e elas também não querem ter. Porque quando não é com a gente não busca esse conhecimento. Eu falo até por mim. Antes do Ravi, eu não tinha ideia do que era o autismo. Já tive contato, sim. Mas nunca pesquisei, nunca procurei entender porque não me fazia assim. Não era comigo, então pra mim, tanto faz. Mas sim, enfrentei muitos olhares diferentes. Muitos olhares assim, nossa, mas você tá procurando doença. Nossa, mas pra quê? Nossa, mas... não precisa disso. Então, foi mais nessa parte e questão de olhares, né? Que a gente é mãe, a gente sabe como funciona. Sim, com certeza, né? Realmente são situações, né, que passam que realmente tanto magoa a criança quanto os pais. A gente falando, pegando um gancho aí nessa questão das dificuldades, em relação, porque a gente sabe que existe uma lei, né? Sim, Uma lei federal sim. que dá os direitos, né? Tem um amplo Isso. direito tanto para os pais quanto para as mães, né? Que é a lei 12.764/12. Isso. E também tem a lei do Romeu, né? Mion Exatamente. também, do Do filho Romeu Mion. do Mion, né? Exatamente. Que fala sobre a carteirinha da identificação. E quando a gente fala nesses direitos, quando Sim. você buscou, você teve apoio de uma rede para te ajudar nesse momento? Nenhuma, Júlio. Nenhuma. Porque, assim, quando você recebe o diagnóstico, o médico ele vai te dar o diagnóstico. Tá aqui. Só que ele não vai te dar um manual qual é os direitos, onde você busca, o que você faz, o que te assegura. Ele não vai te dar esse manual. Você tem que ir atrás de tudo. E eu, particularmente, aqui, não encontrei nenhum respaldo, não encontrei nenhum, assim, direcionamento. Porque a gente espera que vamos supor, uma pessoa, assim, mais bem instruída, até no hospital mesmo, a gente espera ser instruída, tipo, um exemplo, eu chego, eu espero que eu vou ser bem instruída, eu espero que eu vou ser bem orientada, e nunca tive nenhum tipo de respaldo, nunca tive nenhum tipo de orientação. Tudo o que eu consegui, o que eu busquei, foi graças ao meu conhecimento e a eu buscar entender, porque eu não tive nenhuma ajuda. Interessante. As pessoas, né, não é o seu caso, não é o único, nós sabemos que temos outros Sim. casos também dentro do nosso município e talvez as pessoas não saibam o caminho exato, como proceder, quem procurar. E você já teve uma trajetória, né? Você Sim. já teve um sucesso, né, em busca do objetivo que eram os direitos do seu filho. Sim. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho o pessoal, qual caminho você trilhou e falasse para o pessoal também que eles podem, que eles conseguem. Então eu queria que você nesse momento pudesse falar para o pessoal qual foi o seu caminho, qual foi as suas ideias que você percorreu para chegar no objetivo que era garantir os direitos por lei do seu filho, porque você não está pedindo nada mais, simplesmente que está em lei que garante os direitos do seu filho, né? Então, Júlio, eu comecei quando o diagnóstico do Ravi foi fechado esse ano, em fevereiro de 2025, né? Foi fechado o diagnóstico total quando eu consegui o laudo dele. As aulas, quando iniciaram as aulas, como orientado pelo médico, ele falou, procura, porque ele precisa de um auxílio, ele precisa de alguém na sala, porque o Ravi é uma criança que ele é não verbal, ele é uma criança que o Ravi ele é muito instável, ele é extremamente carinhoso, ele não é uma criança agressiva, só que ele é instável, ele tem hora que ele vai aceitar o seu toque, tem hora que ele não vai aceitar, enfim. Quando que eu precisei nas questões de saúde, questões de educação, que são as partes que eu mais precisei. Como eu fiz?
O primeiro ponto que eu fiz foi tentar conversar. Cheguei com a carta médica, tentei conversar com a direção. Falei, olha, o Ravi ele tem autismo. Me pediram os laudos de início. Ó, a gente precisa do laudo, pra gente abrir pra contratação, precisamos de um laudo, enfim. Enviei. O primeiro laudo passou... Eu enviei no primeiro dia de aula, no dia 10 de fevereiro. Eu enviei, assim que ele entrou, eu já entreguei pra direção. Passou, tive um episódio com ele. O Ravi voltou pra casa machucado e eu precisei retornar na direção, né, pra entender o que tinha acontecido. Fui informada pela direção que ele era uma criança agressiva, que era uma criança que estava dando um certo trabalho. Foi aí que, na hora, eu me revoltei. Eu falei, não, mas eu avisei vocês que ele precisava de um auxílio, eu avisei que ele precisava de uma pessoa voltada para ele. O Ravi não é igual às outras crianças. Fui ignorada. Não, a gente vai ver, a gente vai pedir, vamos encaminhar. Passou. Perguntei novamente. Ah, pode me encaminhar um laudo? Já tinha encaminhado no começo do ano. Encaminhei mais 2 laudos, né? Porque o diagnóstico é uma junta médica, são vários laudos, não é somente um. Encaminhei esse laudo. Passou 3 dias, eu recebi uma mensagem assim da direção. Nós precisamos do laudo fechado com o neuro. Esse laudo não serve para conseguir auxiliar de sala. Na hora, meu mundo desabou. Falei, gente, como assim? E eu sabia que isso não existe, isso não enquadra dentro da lei. Só que eu nunca esperei, Júlio, que as pessoas que trabalham com educação, que são formadas, que são... Ao meu ver, eu falei, não, eu vou ter ajuda ali. Eles são preparados para isso, eles têm um entendimento para isso, só que não foi o que aconteceu. Fui, conversei, era ignorada, ligava, quando eu via o meu nome, a minha ligação era desligada, enviava mensagem, não era respondida. Aí o que eu fiz? Falei, tá, e agora? O que eu faço? E o Ravi voltando machucado, voltando com arranhão, e ninguém sabia de nada, ninguém via nada, nunca ninguém via. Isso aí, o meu desespero, porque eu trabalho, meu marido trabalha, eu coloco o Ravi na creche, tanto pro desenvolvimento dele, foi uma orientação médica, porque ele precisa ter contato com outras crianças, quanto porque eu trabalho, né? Eu preciso dele ficar na creche. Aí procurei novamente a escola, nada. Procurei a Secretaria da Educação, nada. Ninguém me atende, ninguém sabe, tá contratando, tá em processo. Chegou num ponto, procurei o Conselho Tutelar, apresentei denúncia, nada também, nada foi resolvido. Procurei assistência social, foi a única pessoa que me deu um norte. Me orientou, falou, ó, é isso, me orientou. O que eu fiz? Eu falei, tá, a pessoa me orientou, já fiz denúncia no Conselho Tutelar, já fiz denúncia na Secretaria da Educação, já fiz denúncia na creche, nada adiantou. Era como se eu fosse a mãe louca. Eu chegava lá, ninguém me recebia, eu chegava lá, ninguém queria falar comigo, mandava mensagem, ninguém me respondia. Aí o que eu fiz? Fui no Ministério Público, apresentei a denúncia, fiz a cartinha, tive audiência com o promotor, expliquei todo o meu caso, enviei todos os laudos, tudo que o promotor me pediu, né? Porque acho que para apresentar uma denúncia a gente precisa, eu tô denunciando, então eu preciso provar o que eu tô falando. Apresentei tudo pro promotor. Isso foi no dia 20, acho que dia 20 de abril, né? Que eu entrei com a denúncia. No dia 28 de abril, a promotoria notificou a cidade, né? Oficiou a prefeitura, dando um prazo de 15 dias para contratação, porque eu tenho o respaldo da lei, eu estou dentro da lei. Sim. Aí, nesses 15 dias, no último dia do pedido do promotor, graças a Deus, foi respondido, né? Conforme o promotor solicitou. E desde o dia 14, começou 2 auxiliares de sala, uma no período da manhã e outra no período da tarde, para continuar esse tratamento dele, que é tão preciso, tanto na escola quanto com os médicos dele. E é preocupante, né, Tauana, porque você sabe que é um direito, é desgastante, né? E a gente sabe que muitas famílias que talvez tenham, né, uma criança com espectro autista, talvez não tenha esse conhecimento para correr atrás. Às vezes, Júlio, a família até tem, assim, porque qual que é a desculpa que a gente sempre ouve?
O diagnóstico, a consulta com neuro realmente é uma consulta muito difícil de conseguir. É uma consulta tanto no convênio quanto no SUS, é muito difícil. Qual que é a desculpa que a escola dá? Quero o laudo do neuro. Porque quem diagnostica é o neuro, é o psicólogo infantil, ou alguns pediatras podem laudar também, né? Quero o laudo do neuro. Só que isso não existe em lei, não existe. A lei de 2012, né, a Berenice Piena, né? Exatamente. A lei Berenice Piena, ela diz assim, a partir do momento que existe uma dúvida médica para o autismo, e um laudo que seja do pediatra, que seja da fono, que seja de qualquer profissional que se sinta à vontade para laudar, né? A lei se enquadra para a mesma coisa. Hoje em dia, o Ravi tem a carteirinha do CIPTEA, tem todos os direitos garantidos. Só que a mãe que está iniciando agora, porque tem muita mãe, eu não tinha esse conhecimento, porque, como eu te falei, não, para mim, não... Sim. Muita família aqui em Serrazo, muita, mas é muita, Júlio, não tem noção dos direitos que tem. É enrolada, porque é a mesma desculpa. Ai, tem que esperar o neuro. Ai, não tem licitação para contratação de auxiliar de sala. Não, gente, isso não existe. É lei, é obrigatório. O município tem que se virar e contratar, não tem conversa. Exatamente. Quando a gente fala em lei, ela tem que ser cumprida. A lei existe para isso. Exatamente, né? Independente. E não é só isso, porque a lei ela garante muitos outros benefícios, no caso, né, e cuidados para a família e para a criança, como benefícios, como os profissionais, como o apoio dentro da escola, essa proteção social, porque é dever não só da família. Exatamente. É dever, é um conjunto do Estado, né, da comunidade, de todos, né, para que todos num conjunto possa lutar. Deveria ser na prática, né, Júlio? Porque se a gente tivesse ajuda tanto do Estado quanto do município, eu acho que muitas crianças não estariam tão desamparadas como estão hoje em dia. E é um tema bastante complexo, né? Sim. Se a gente for ficar aqui conversando, nossa, a gente vai virar horas e horas, mas a gente vai marcar, a gente vai continuar nesse tema, porque a gente acredita que através da comunicação, né, Sim, a gente vai conseguir alcançar várias pessoas. O conhecimento ele tem que ser passado, porque muita gente não tem noção e agora, entendendo os seus direitos, vai saber onde buscar, onde ir e como conseguir. Pra gente finalizar, estamos chegando aí mais um final do nosso episódio aqui com a Tauana Hack, né, tirando a dúvida de vocês aí que talvez tenha, né, também um filho com o espectro autista, ou talvez vocês percebem alguma das situações que ela passou aqui. Então, eu gostaria agora, Tauana, que você desse um recado, né, para os pais, para a família, dando aí uma ideia, um norte, um caminho, uma palavra para eles também sentirem encorajados a lutar como você lutou e conseguiu a vitória para o Ravi. Júlia, o recado que eu tenho para as pessoas é que elas não tenham medo, não tenham vergonha, não tenha, assim, não se prenda a preconceito, não se prenda a nada. O nosso filho é o nosso bem maior. Se nós, mães, pais, se a gente não lutar por eles e pelo direito deles, quem vai lutar? Então, se encoraja, vá, busque conhecimento, procura, e se informe, pergunte. Não conseguiu ajuda aqui? Vai no Ministério Público. Não conseguiu no Ministério Público? Vai, busque conhecimento, porque as crianças... O autismo tem que ser diagnosticado desde cedo para a criança ter uma vida mais comum, mais normal. Exatamente. Para a gente finalizar aqui com você, eu gostaria que você agora mandasse um recado para o Ravi. Ai, vou chorar. O Ravi, ele foi a minha... Olha, eu vou chorar. O Ravi, ele foi a minha salvação. O Ravi, ele foi a minha inspiração. Meus filhos, eles são tudo para mim. Meus 2 filhos... E o Ravi, ele veio uma estrelinha para me mostrar que eu sou capaz, que eu consigo, que eu vou atrás e que por ele não existe barreira, nada me para por ele. Isso é emocionante. Fica aí o recado então aí da Tauana Hack para vocês também que estejam enfrentando aí a mesma situação que ela enfrentou, que vocês possam se encorajar e buscar, porque é direito de vocês. Então lute. Tauana, mais uma vez, muito obrigado pela sua
participação. Nosso espaço aqui está aberto porque vocês precisarem. A gente também estão com vocês nessa luta. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e vamos sempre informar as pessoas do direito delas. É isso aí, pessoal. Por hoje estamos chegando ao fim. Gostaria também de agradecer também a RM Tratores. Gostaria também de agradecer a Eu Show Eventos, Instituto DK, Instituto Edema e o Instituto Cidade, que tem nos apoiado nesse projeto. E vocês fiquem ligadinhos porque temos muitas entrevistas. Vou pedir para vocês seguir a gente lá no YouTube, no nosso site podfatos.com.br. Aqui nós estamos de porta aberta para ajudar vocês através da comunicação, ajudar vocês também a lutar também pelos seus direitos. Nosso muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa.